Você conhece o segredo da felicidade plena? Esse é o tesouro que o Salmo 16 traz para você. Vamos ouvir? Era noite quando Davi entrou em seus aposentos após um dia particularmente perigoso. Havia rumores de conspiração, ameaças veladas, a sensação constante de estar vulnerável. A qualquer momento, tudo poderia desmoronar. Ele trancou a porta e, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de analisar estratégias ou planejar defesas, fez algo mais fundamental. Guarda-me, ó Deus, porque a ti recorro. Não era oração formal, era instinto espiritual, como uma criança correndo para os braços do pai quando assustada. Guarda-me. Não me dê conselhos ou me ajude a me guardar. Simplesmente guarda-me, porque eu não consigo me guardar sozinho. Porque minha vida está em tuas mãos, não nas minhas. Porque a ti recorro. Não como último recurso depois de tentar tudo mais, mas como primeiro instinto, como refúgio natural, como lugar óbvio de segurança. E então Davi fez uma declaração que definiria todo o resto de sua vida. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, fora de ti não tenho nenhum bem. Fora de ti, não além de ti, não junto com ti. Fora de ti, como se todo bem concebível tivesse uma única fonte, um único manancial. Como se Deus não fosse apenas o melhor bem entre muitos bens, mas o único bem verdadeiro do qual todos os outros bens derivam. Davi olhou ao redor de seu quarto. Ali estavam símbolos de seu sucesso: a coroa de rei, as armas de vitórias, os tesouros acumulados. E percebeu: nenhuma dessas coisas era boa em si mesma. Elas eram boas apenas enquanto estivessem conectadas à fonte de todo o bem. Separadas de Deus, até as bênçãos se tornavam vazias. Tu és o meu Senhor. Não apenas um Senhor, ou Senhor de algumas áreas. O Senhor. Aquele que tem direito absoluto sobre cada área, cada decisão, cada momento. E com essa declaração de lealdade exclusiva, Davi sentiu algo. Alegria genuína em relação àqueles que compartilhavam dessa mesma lealdade. Para com os santos que estão na sua terra, quão admirável tornou todo o meu afeto. Os santos, não os perfeitos, mas os separados, os consagrados, aqueles que também haviam feito de Deus seu único bem. Davi os amava com um afeto que ele mesmo achava admirável, surpreendente, porque não era afinidade natural ou vantagem política. Era a conexão espiritual profunda, o vínculo entre aqueles que compartilham a mesma lealdade última. Mas então, Davi pensou no contraste. Aqueles que faziam escolha diferente. Multiplicam as suas dores os que seguem deuses estranhos. Ele havia visto isso repetidamente. Pessoas correndo atrás de poder, riqueza, prazeres, sucesso, todos deuses estranhos que prometiam satisfação, mas entregavam apenas mais vazio, mais ansiedade, mais dor. Quanto mais eles buscavam, mais infelizes se tornavam, porque perseguiam ciscos enquanto ignoravam a fonte de água viva. Não libarei o sangue das suas libações, nem pronunciarei os seus nomes com os meus lábios. Era a declaração de separação radical. Davi não apenas evitaria adorar esses falsos deuses, ele nem participaria de seus rituais, nem falaria seus nomes. Porque palavras têm poder, participação contamina. E até o reconhecimento casual de falsos deuses era traição ao único verdadeiro. E então, do negativo, o que ele rejeitava, para o positivo, o que ele abraçava, Davi fez uma das declarações mais belas de toda a Escritura. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Porção. Davi era levita no coração, embora não por nascimento. E lembrava-se de como, quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel, os levitas não receberam território. Enquanto cada tribo recebia campos, vinhedos, cidades, os levitas recebiam algo completamente diferente. Deus mesmo era sua herança. E agora,
Davi declarava a mesma realidade para si. Minha herança não é terra, não é riqueza, não é poder, é o próprio Deus. Do meu cálice, aquilo do qual eu bebo, aquilo que me satisfaz, aquilo que mata minha sede. Não as águas estagnadas de cisternas quebradas, mas a água viva que jorra para a vida eterna. És tu que tens na mão a minha sorte. Que confiança! A vida de Davi não era controlada pelo acaso, não estava à mercê de conspiração humana, não era determinada por circunstâncias. Sua sorte, seu destino, seu futuro, sua vida inteira estava nas mãos de Deus. E se estava nas mãos de Deus, então estava segura. Porque essas eram mãos que haviam criado o universo, que haviam dividido o Mar Vermelho, que haviam derrubado Golias. Mãos poderosas, mãos confiáveis, mãos amorosas. E então, contemplando essa realidade, algo brotou do coração de Davi. Não resignação, mas satisfação profunda. As cordas caíram-me em lugares amenos. A imagem era de medir terra para a herança. Quando o território era dividido, cordas eram usadas para demarcar limites. E Davi olhava para sua porção, não terra física, mas Deus mesmo, e exclamava com alegria: que lugar ameno, que herança boa! Não estava reclamando que sua porção era pequena. Não estava invejando a porção alheia. Não estava desejando ter recebido algo diferente. Estava genuinamente satisfeito, profundamente contente. E comprazo-me plenamente com a minha herança. Plenamente. Não estou tentando me contentar. Não aprendi a aceitar. Mas me comprazo. Encontro prazer, sinto alegria, experimento satisfação. Plenamente, completamente, sem reservas. Porque quando Deus é sua herança, você tem tudo. Pode não ter muita terra, mas tem o dono de toda a terra. Pode não ter muito ouro, mas tem aquele que pavimenta céus com ouro. Pode não ter muito poder, mas conhece aquele que comanda exércitos celestiais. Mas a herança de Deus não era apenas conceito teológico distante para Davi. Era realidade prática, diária, até noturna. Bendigo o Senhor porque me aconselhou. Davi pensou nas decisões difíceis que havia enfrentado, as escolhas impossíveis, as encruzilhadas onde cada caminho parecia levar a perigo. E em cada uma delas, Deus havia aconselhado, às vezes através de profetas, às vezes através de circunstâncias, às vezes diretamente no coração. Porque mesmo durante a noite, o meu coração me adverte. Às noites, quando a mente estava quieta, quando as vozes externas silenciavam, quando não havia distrações, ali, na quietude da noite, algo acontecia. Seu próprio coração, instruído por Deus, o advertia, o guiava, o aconselhava. Não era sempre voz audível, não era sempre visão dramática. Às vezes era apenas saber. Aquela certeza interna que vem quando você está tão sintonizado com Deus que seus pensamentos se tornam seus pensamentos, seus valores se tornam seus valores, sua sabedoria informa seu coração. E com essa orientação constante, Davi havia feito uma escolha fundamental. Ponho sempre o Senhor diante de mim. Sempre. Não apenas no culto, não apenas quando estava em perigo, mas constantemente, habitualmente, deliberadamente. Deus estava diante dos olhos de sua mente, no centro de sua atenção, na frente de sua consciência. Era prática espiritual deliberada. Acordar e conscientemente trazer Deus para seus pensamentos. Durante o dia, repetidamente reorientar sua atenção para Deus. À noite, dormir com Deus como último pensamento. Pois Ele está à minha direita. À direita, posição de poder, de proteção, de honra. Como um guerreiro com seu companheiro de batalha mais forte, posicionado onde pode proteger seu lado vulnerável. Como um rei com seu conselheiro mais confiável ao alcance imediato. Deus não estava distante. Não estava no topo de uma montanha inacessível. Estava ali, presente, próximo, disponível. E o resultado dessa consciência constante da presença divina?
não vacilarei. Firmeza, estabilidade, segurança. Não porque Davi era inerentemente forte, mas porque estava ancorado em alguém inamovível. Não porque não havia tempestades, mas porque havia rocha inabalável. E de repente, Davi percebeu algo extraordinário. A presença constante de Deus, o ter Deus como herança, não era apenas dever religioso ou disciplina espiritual. Era fonte de alegria explosiva. Portanto, alegra-se o meu coração. Portanto, por causa de tudo isso, por causa de ter Deus como o único bem, por causa de tê-lo como herança, por causa de sua presença à direita, por causa de não vacilar. O coração, o centro das emoções, alegre. Não forçadamente, não artificialmente, mas naturalmente, inevitavelmente alegre. E exulta de alegria a minha alma. Exultação, júbilo transbordante. A alma, o ser interior mais profundo, pulando de alegria, como criança em festa, como noivo em casamento, como libertado vendo correntes quebradas. E também o meu corpo descansará seguro. Até o corpo, geralmente fonte de ansiedade, vulnerabilidade, medo da morte, até o corpo descansa seguro. Porque quando a alma está em paz com Deus, quando o coração está alegre nele, o corpo também participa dessa paz. Mas então, Davi olhou além do presente, além do imediato, além até dos limites da vida terrena. Porque não abandonarás a minha alma na morada dos mortos. Morte, o grande equalizador, o destino inevitável, o medo universal. Mas Davi não temia. Não porque negava a realidade da morte, mas porque confiava na fidelidade de Deus através da morte. Sua alma não seria abandonada, não seria deixada, não seria esquecida naquele lugar escuro. Porque aquele cuja herança é Deus, não pode ser separado de sua herança, nem mesmo pela morte. Não permitirás que o teu santo experimente a corrupção. O corpo pode morrer, mas não apodrecerá permanentemente. Não será devorado pela decomposição final, porque Deus não permite que aqueles que são seus experimentem destruição completa. Era a promessa profética, apontando não apenas para a própria ressurreição de Davi, mas para alguém maior que Davi, alguém que verdadeiramente não experimentaria corrupção, alguém que venceria completamente a morte. E então, a visão final, não apenas escape da morte, mas entrada em algo glorioso. Indicar-me-ás as sendas da vida imortal. Não apenas existência eterna, vida imortal. Vida verdadeira, plena, abundante, mas que nunca acaba. Caminhos que conduzem não à morte, mas à vida que transcende morte. A plenitude dos gozos junto de ti. Plenitude. Não gozos parciais, não alegria misturada com tristeza, não prazer contaminado por dor, mas plenitude, satisfação completa, alegria sem mistura, deleite absoluto. E onde? Junto de ti, na própria presença de Deus, face a face, sem véu, sem distância, sem separação. As delícias à tua direita eternamente. De volta à direita, aquele lugar de proximidade, de honra, de comunhão. Mas agora não apenas durante vida terrena, eternamente, para sempre, sem fim, sem interrupção, sem declínio. Delícias, prazeres puros, gozos santos, satisfações eternas, todas encontradas naquele lugar, naquela presença, naquela proximidade com Deus. Davi fechou os olhos, ainda em seu quarto terreno, ainda enfrentando perigos terrestres, mas algo fundamental havia mudado. Porque ele havia visto além, havia tocado eternidade, havia provado que sua herança transcendia tempo. E com isso, medos presentes diminuíram. Ameaças atuais perderam poder. Porque quando você sabe que sua história não termina com morte, quando você sabe que delícias eternas aguardam, quando você sabe que plenitude de gozos está garantida, o que pode este mundo fazer? O Senhor é a porção da minha herança, sussurrou novamente, e dormiu em paz. Se alguém examinasse honestamente sua vida, o que diria ser sua verdadeira herança? Sua porção? Aquilo de que você realmente bebe?
O Salmo 16 nos confronta com a escolha fundamental. Deus será a porção ou uma porção entre muitas? Não é que vida se torna fácil. É que quando Deus é sua herança, você tem o suficiente. Não importa o que mais falte. E mais, você tem algo que transcende morte, que sobrevive a toda perda terrena, que aguarda na eternidade. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. As cordas caíram-me em lugares amenos. Comprazo-me plenamente com a minha herança. Salmo 16, 5, 6. Convite à meditação. Liste suas heranças atuais. As coisas que você realmente valoriza, que você busca, que você teme perder. Agora, honestamente, Deus está nessa lista? E se está, é a herança ou apenas uma entre várias? Imagine perder tudo na lista exceto Deus. Você conseguiria dizer, comprazo-me plenamente com minha herança? Se não, isso revela onde seu tesouro verdadeiro está. Não em julgamento, mas em honestidade. Para onde está direcionada sua busca última de satisfação? O convite do Salmo 16. Faça de Deus sua porção exclusiva. Não porque outras coisas são más, mas porque só Ele satisfaz completamente, orienta perfeitamente e permanece eternamente. E quando Ele é suficiente, você descobre que tem plenitude de gozos, não apenas depois da morte, mas começando agora, crescendo através da vida, culminando na eternidade. As cordas podem cair em lugares amenos para você também. Se você escolher a herança certa,